Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, somente confesse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assegure-se da consciência da justiça e você terá fé para ser curado. hoje com o pastor Joseph Prince. Tenho estudado também os ensinamentos do pastor Prince sobre orar em línguas e uma paz inimaginável tem invadido o meu ser quando eu oro. Agora exercito ouvindo as mensagens do pastor Prince e escuto sempre que tenho tempo. Eu sinto uma paz tremenda e uma alegria só por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar pregando a mensagem da graça, especialmente para a comunidade chinesa. O meu plano é passar essa mensagem da graça às pessoas ao meu redor. Meu desejo é que todos os meus compatriotas na China se beneficiem com a pregação do pastor Prince. Aleluia! Ele tem uma visão para a China. Amém. O Evangelho está se espalhando. Existe uma revolução da graça acontecendo. O texto em Romanos nos diz que nós somos herdeiros. E o texto continua dizendo: porque se os que são da lei, aqueles que são do sistema de méritos, são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa, essa promessa de ser herdeiro do mundo é aniquilada. Veja isso. Entender esse versículo é vital. Por quê? Se você perguntar ao crente o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Você há de convir que a maior parte dos crentes, seja aqui ou seja na América, e você perguntar o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Eu sou contra o pecado, mas essa resposta não é bíblica. Ninguém ousa dizer que a lei aniquila a fé, mas a Bíblia diz: se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. E isso explica porque alguns crentes sinceros estão lutando contra coisas que Jesus já levou na cruz. São pessoas santas, mas estão lutando. Não são pessoas ímpias, desonestas nos seus negócios. São pessoas honestas e boas, mas elas pensam que têm que ser boas para merecerem a cura. Mas quando você é curado, aí você se torna bom. Mas deixemos que pecadores recebam a cura. Pecadores também podem receber a cura. Quem você acha que recebeu a cura quando Jesus estava aqui? Foram os pecadores. Se pecadores podem receber a cura, por que alguns crentes não recebem? Seria porque eles sabem quais são os 10 passos para não serem curados? E por isso se ocupam com eles mesmos, olham para eles mesmos quando deviam olhar para Cristo. Aqueles que eram pecadores não olhavam para eles, eles olhavam para Cristo e eram curados. E a cura faz parte da herança. Vocês me escutam? Se você quer saber mais, veja Gálatas capítulo 4, que fala a respeito da herança também. Paulo diz: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ele escrevia para crentes. Romanos fala que não podemos ser justificados pela lei, certo? Gálatas foi escrito para crentes também e diz que nós não podemos ser santificados pela lei. É impossível viver uma vida santa através da lei. Tem alguns que dizem: eu não sou justificado pela lei, mas vivo uma vida santa pela lei. Gálatas é para você. Você que crê no outro evangelho. Dizei-me, ele escreve, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Prepare-se para uma aula expositória de tipologia, pelo mestre apóstolo Paulo. Veja, está escrito que Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Um da serva, Ismael foi filho de uma mulher que era serva, o outro da livre, a esposa legítima, que era Sara, e este era Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, nasceu do esforço humano, quando Abraão podia gerar. E o da livre foi Isaque,
que nasceu como resultado de uma promessa quando Abraão tinha quase 100 anos. Ele não podia gerar mais. Veja isso. O que se entende por alegoria, essas duas mulheres, essas duas crianças são simbólicas. Porque estas são as duas alianças. Agar e Sara, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, a serva. Monte Sinai é onde os 10 mandamentos foram dados. Mas a Bíblia diz que tudo que nasceu do Monte Sinai produz servidão. Você entende isso? Está muito claro o que essa montanha significa. Simboliza a serva Agar, que produz escravidão. E essa escravidão não é somente escravidão espiritual, mas mental, física, financeira, todo tipo de escravidão. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, caso você não tenha entendido, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Jerusalém agora está sob a lei. Amém? Versículo seguinte. Mas a Jerusalém que é de cima, Sara, é livre, a qual é mãe de todos nós. E ele cita Isaías 54, que fala sobre a fertilidade de Sara, aqueles que estão sob a graça. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era Ismael, gerado pelo esforço. Persegui o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. É sempre o filho da lei que persegue o filho da graça. Nunca é o filho da graça que persegue o filho da lei. Preste bem atenção em quem está cumprindo o novo mandamento de amor de Jesus. Veja, existe quase que um ódio religioso contra aqueles que ensinam a graça. Chega a ser amedrontador. Pastores, não devemos querer controlar o povo com medo e intimidação. Queremos que eles tenham cuidado para não cometer erros, constrangidos pelo amor de Cristo. O amor é permanente, o medo não. Eu me lembro no início dos anos 90, quando aconteceu a guerra no Golfo, que as igrejas americanas ficaram superlotadas, na época. Mas depois esvaziaram. Você não pode ir à igreja porque tem medo. Pode até começar indo por medo, mas não permanece por causa do medo. Pastores e líderes, entendam isso. Medo e intimidação não mantém pessoas na igreja. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? Lança fora a escrava, lança fora Agar, o sistema do Monte Sinai. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é sério, irmãos. Vocês sabem por que as pessoas se levantam contra a graça e o diabo está por trás disso? Eles não querem que o povo de Deus herde sem esforço. O que significa herdar? Você tem um só filho e ele é mau. Se você morre, ele herda a sua propriedade. Herança não tem a ver com performance. Mas na herança está o Espírito Santo que nos unge e capacita a viver uma vida santa. Não somos santos pela lei. A graça produz santidade. Olhamos para Jesus, nosso coração é cheio, compartilhamos as boas novas, somos generosos com o nosso dinheiro, cumprimos nossas promessas. Pastor, isso quer dizer que ninguém na sua igreja está vivendo em adultério? Esses idiotas existem em todas as igrejas. São aqueles que acham que é possível colocar um pé em um barco e o outro no outro barco. Pensam que são espertos, mas estão vivendo um conflito emocional em seu interior. É maravilhoso ter paz. Quando eu olho para minha esposa,
Uau! Ela é tudo que eu quero. E tudo que eu quero é ela. Isso traz tanta satisfação que você recebe energia para viver a vida sem ficar pensando, minha esposa vai descobrir, essa pessoa vai descobrir. Se você for casado, você não pode trazer essa namorada para os braços eternos de Deus e dizer, podemos nos refugiar em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se sente acusado, ela se sente acusada. Você não a ama. Se você a amasse, não queria que ela estivesse nessa situação, se escondendo. Isso não é amor. Irmãs, se valorizem mais. Vocês não merecem esse patife. Não queria escutar isso, né? Assim, a Bíblia diz, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará. É uma questão de herança, irmãos. É por isso que existe essa verdadeira guerra contra a mensagem da graça, mas a mensagem da graça está se intensificando nos nossos dias. Estou sempre descobrindo novos pastores pregando essa mensagem. Me compadeço pelos que perseguem, porque a Bíblia diz que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Vocês me escutam, irmãos? No versículo 31, de maneira que, irmãos, não somos filhos da escrava, não somos filhos da lei, mas somos filhos da livre, a graça. Vou citar Gálatas 5:1 para mostrar o contexto. Muitas vezes esse texto tem sido mal interpretado. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Já ouvi muitas pregações dizendo que o jugo da servidão é o pecado. Como disse para vocês, eu sou contra o pecado, mas o contexto aqui não fala do pecado, fala da lei. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se alguém vier a você dizendo, você precisa observar essa lei judaica, precisa comer esse tipo de comida, ou então você vai sofrer, diga assim, desculpa, você chegou atrasado. Não recebo cura baseado no que eu como. Não é o que você come, é o que sai de você. É o que sai do seu coração, disse Jesus. Adultério, assassinatos, amargura, ódio. Isso contamina o seu corpo e faz você enfermo. É claro que tem que comer bem. Mas mesmo comendo comida orgânica, muitas vezes, quando você come as vitaminas, alguém diz, isso é bom, depois diz, não é bom mais, isso aí faz mal para o coração. Você já ouviu isso? Agora dizem que muito ômega 3, o óleo do peixe, pode causar derrame. Decidam-se, ou melhor, seja guiado pelo Espírito. Se Deus disser coma, coma. Simplesmente coma. Dê graças a Deus e coma, porque está santificado em nome de Jesus, amém? É claro que se os doutores dizem que você não deve comer comida salgada porque você tem pressão alta, isso é bom senso, cumpra. Glória a Deus. Assim estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Juntos. Juntos. Com coragem, gritem, liberdade! É isso que Jesus veio dar. Não se deixem submeter novamente. Novamente, porque haviam sido escravos pelo judaísmo. Não, Paulo diz, permaneçam firmes. É uma verdadeira luta para manter a nossa posição de liberdade em Cristo Jesus. Não se renda à lei. Vocês me escutam? Tudo isso fala de herança. É por isso que você não pode dizer, mas pastor, você crê na graça, isso é bom, mas temos que também guardar a lei. Assim não vai herdar. Eu amo você, falo isso porque amo você. Mas eu vou herdar, irmão. Não fique com ciúmes de mim. Eu estou explicando para você porque que eu e a nossa igreja vamos herdar. Mas talvez você esteja dizendo, pastor, eu não estou recebendo ainda aquilo que deveria herdar. Vou explicar isso com a palavra de Deus. Deus é incrível. Deus sempre nos mostra com lindas ilustrações sobre herança no Antigo Testamento, como Paulo, que trouxe a analogia dessas duas mulheres, e elas existiram de fato. Quando Israel recebeu a terra, Deus disse a Israel, todos os lugares onde colocarem o solo dos vossos pés,
certo? Onde a sola dos pés for colocada será vosso. Mas Deus já tinha dito que a terra era deles. Vos dei a terra. Mesmo assim, Deus disse, onde a sola dos vossos pés for colocada, essa terra será vossa. Deus não disse que tinham que rastejar, que tinham que brigar, mas só caminhar. Caminhe para herdar a terra. Algo natural, sem esforço, e você herda. Você entende? Deus disse muitas vezes que eles herdariam. Mas veja isso. Em Salmos 44 está claro. Mas talvez você diga, pastor, eles tiveram que lutar. Josué pegou uma espada para lutar. Davi também lutou. O povo no deserto lutou. Concordo, mas não foi uma luta de esforço humano, mas a boa batalha da fé. O Salmo 44 diz claramente, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Por causa do teu amor para com eles. Foi pelo seu amor. Apesar de você vê-los o tempo todo lutando, foi Deus que deu a vitória. Recentemente, 3.500 mísseis foram lançados contra a nação de Israel. Na verdade, quase 4.000. O sistema de defesa derrubou somente alguns mísseis. Você sabia que um grande jornal de Israel divulgou uma notícia, é um jornal sério, que dizia que um dos mísseis estava vindo na direção de um shopping center onde tinha muita gente e o sistema de defesa se baseia no vento, na velocidade do vento, na hora e outros fatores, como, por exemplo, a temperatura. Tudo o sistema calcula. E o sistema pode prever onde o míssil vai cair. Se for cair numa área residencial, o sistema intercepta. Se for cair numa área deserta, o sistema não intercepta o míssil. Porque cada antimíssil é muito caro. Mas esse míssil estava indo na direção de um shopping center, numa área de grande população, em Tel Aviv. Isso saiu no jornal na semana passada. O comandante do sistema de defesa imediatamente recalculou todos os detalhes, a velocidade do vento e etc., e disse que cairia lá. E eles lançaram um míssil interceptor e ele errou. Lançaram o segundo míssil e também errou. Dificilmente erram duas vezes. Finalmente lançaram o terceiro míssil e também errou. Isso nunca havia acontecido. E o míssil inimigo seguiu sua trajetória. Em 15 segundos ligaram as sirenes, tem muitas sirenes espalhadas lá, e o povo, quando escuta, corre para os abrigos. Após lançar o terceiro míssil, ligaram as sirenes com urgência, porque agora sabiam que o míssil iria atingi-los. Não tinha saída. E como o sistema de defesa de Israel pode detectar os ventos, não existia nenhum vento naquele momento. De repente veio um vento forte. E aquele vento atingiu o míssil e o lançou no mar Mediterrâneo e ele caiu, sem produzir danos. O comandante disse, eu não sou religioso, mas naquele sábado eu fui para a igreja, quer dizer, fui na sinagoga. Ele disse, foi o melhor sábado que eu tive, agora eu creio em Deus. Eu vi com meus próprios olhos, disse um dos comandantes, eu vi com os meus olhos que não existia vento naquela hora. Repentinamente surgiu um vento oriental. Quando eu li isso, meu espírito se moveu. Vento oriental, vento oriental. Então me lembrei do texto, quando da abertura do Mar Vermelho, os filhos de Israel vieram e a Bíblia diz que naquela noite Deus fez um vento oriental soprar a noite toda. É o mesmo Deus de Israel. Quase 4.000 mísseis. Certo? Vejam bem, é uma guerra muito difícil de ser lutada, porque os terroristas atiram para matar civis. Israel tenta matar terroristas escondidos entre os civis. Eles não querem matar civis, querem destruir os terroristas. Os terroristas, de propósito, atingem civis. Decida-se por si mesmo, não me escreva. Não perca o seu tempo. Não se abrem concessões para terroristas.
Ou usarão essa tática no mundo inteiro. Graças a Deus por Israel. Não conquistaram pela força do braço, mas pela luz do seu rosto, por causa do seu amor para com eles. A história é a mesma, irmãos. Vocês escutam? Pastor, por que parece que eu não estou tomando posse da herança e parece que eu não estou recebendo a minha cura? Temos que dar graças a Deus por todos esses exemplos no Antigo Testamento. Nos mostra que a terra é uma figura da nossa herança. Para eles era uma terra física, para nós inclui também isso. Tem pessoas que ensinam que Israel tem bênçãos terrenas e a igreja tem bênçãos espirituais. O que é isso? Toda bênção que você recebe é espiritual, é celestial. O concerto celestial é melhor porque inclui o novo e o velho. O antigo não incluía a vida eterna, o novo inclui a vida eterna. Então, como podemos ter um melhor concerto baseado em melhores promessas se nós não temos nem mesmo saúde? E eles tinham saúde. Em Êxodo 23, eu vou responder a pergunta de como você recebe e você vai se surpreender. Veja Êxodo 23. Diz que esse concerto tem saúde. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, Ele abençoará o alimento e a água. Ei, é bom servir ao Senhor, não é? Abençoará o vosso pão e a vossa água. As pessoas dizem que beber água é bom, comer saudável é bom. E eu concordo, mas se em vez de água você bebe Coca, todos concordam que água é melhor do que Coca, certo? Pepsi-Cola, outro refrigerante, eu posso dizer muitos nomes. Eu também bebo Coca-Cola, ok? E sou abençoado. Diz aqui que Deus vai abençoar nosso pão e nossa água. Se a água é boa, por que Deus tem que abençoá-la? Se o pão é bom, por que Deus tem que abençoar seu pão? Para que a bênção? Já é bom. Veja, tudo precisa da bênção de Deus. Quando for dormir, diga, Deus abençoe o meu sono. Amém? Você vai ver a diferença. Glória a Deus. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, o número dos seus dias completarei. Mas, pastor Prince, por que alguns recebem e outros não recebem? Por que as coisas acontecem assim? Todos herdamos, mas não herdamos na mesma medida. Saiba que a saúde está incluída na herança. Como eu sei? Porque diz, não haverá mulher que aborte onde? Na tua terra. Ou seja, na nossa herança. A bênção do pão e da água está na sua herança. O número dos seus dias completarei está na sua herança. Ok? Enquanto Israel estivesse na terra, Deus disse que faria isso por eles. A terra deles representa a nossa herança. Você me escuta? Agora a pergunta é como receber? Por que está demorando tanto, pastor? A resposta está no próximo versículo. Capítulo 23, versículo 27. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que os teus inimigos te voltem às costas. Enviarei vespas. Vespas são insetos pequenos. Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes, como o gigante Golias na história de Israel. Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes. Ezequiel 38. Deus manda grandes pedras de saraiva. Pedras de saraiva são incríveis, não importa quais são as suas armas, eles não podem suportar uma chuva de pedras de saraiva. Deus usa essas coisas para lutar por Israel. Aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Deus é misericordioso com Israel, apesar de muitos judeus hoje serem seculares. Não creem em Deus, mesmo assim Deus é fiel com eles. Deus diz, também enviarei à tua frente vespas, e vespa em hebraico é sirá. E a raiz dessa palavra vem da palavra lepra. Quer dizer que Deus enviaria enfermidade sobre os inimigos de Israel. E se contraíssem a lepra, o exército estaria aniquilado. Deus usa coisas aparentemente muito pequenas. Diz a Bíblia que expulsarão de diante de ti os heveus, cananeus e heteus. Veja o versículo seguinte que é importante. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Pouco a pouco.
Irmãos, ouçam. Todas as vezes que você dá um passo de fé e confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo, você herda pouco a pouco. Pela fé nós falamos, eu reivindico tudo. Mas na prática Deus lhes deu a terra toda e Deus disse, pouco a pouco. Não se desencoraje, você tem mais território do que você pensa. Deus espera que você fique forte para depois abençoar você. Muitas pessoas, quando são abençoadas, se divorciam da esposa. Outros são abençoados, se esquecem de Deus e não vão mais à igreja. Quer dizer, não estão crescendo. A bênção não os ajuda, a herança não os ajuda. Assim como a herança não ajuda o meu filho Justin. Ele não pode dirigir meu carro. Às vezes eu coloco no meu carro, quando o carro está estacionado, e ele pega o volante e... Quando tento tirá-lo do carro, ele chora. Ele acredita que está dirigindo. Tenho que ter cuidado porque ele já sabe ligar. Ele gosta do ruído do motor. Ele gosta de carros e trens. Mas ele não pode desfrutar, não pode dirigir. O fato é que Deus espera até que você cresça, esteja forte, para que esteja apto para receber suas bênçãos. É por isso que aqueles que ficam ricos repentinamente, ganham na loteria ou na loto, a vida vira uma bagunça. Assim dizem as estatísticas. Tem que ser pouco a pouco, até que te multipliquem e possuas a terra. Vocês me escutam? Eu preciso concluir. Vocês estão gostando? Eu amo isso. A palavra multipliques é a palavra fará em hebraico. Você lembra que Jesus nasceu em Efrata? Efrata em Belém. Belém Efrata, porque existem duas Beléns em Israel. Uma está no norte, onde Jesus nasceu, e é chamada Belém Efrata. Efrata significa frutífero. Ele nasceu frutífero na casa do pão. Belém. Certo? Efrata. Vejam, irmãos, muitos buscam multiplicação e esse princípio se aplica também a companhias. Não se preocupem somente em multiplicar e se tornar uma grande empresa. Deus quer que você seja frutífero. No próximo programa. Continue confessando, eu sou a justiça de Deus pela fé e as coisas vão acontecer para você, por você, em você e ao redor de você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.